Fala, pessoas, tudo bem com vocês? Caio Gomes aqui, mais uma vez falando de Seattle. Caio Gomes, para quem não ligou o nome, a pessoa é aquele mesmo cara que participa do Nerdcast de Ciência, que trabalha junto ali com o Átila no Nerdologia, com o Castanhari em vários vídeos do Nostalgia e outros canais e podcasts que vocês veem por aí. Antes da gente começar aqui do vídeo de hoje, queria falar para vocês, rapidinho, me ajudarem aqui. Eu ativei a função Seja Membro do Fisiculturista. Se você quer apoiar o Fisiculturista a crescer, para eu poder trazer mais pessoas, animadores e mais para poder ajudar na produção, quem sabe me ajudem aqui, clica no Seja Membro. Eu vou liberar um servidor de Discord logo para poder todo mundo entrar e vou fazer outras coisas. Bate-papo com o pessoal que é membro, pra gente poder interagir mais. Então me ajuda aqui, seja membro do Fisiculturista, vai ser bastante legal. Hoje, depois de muito tempo, eu vou fazer um react. Eu vou fazer um react daquela mesma série que eu já fiz antes, que é Mude Minha Ideia, mas hoje eu vou falar de aquecimento global. Eu tenho aqui Mude Minha Ideia, o aquecimento global não é verdade, e eu quero ver esse vídeo discutindo aqui com vocês enquanto eu vejo. Então vamos lá, colocando aqui na minha tela, 1, 2, 3, vamos ver agora, vai. Se eu mostrar para você que não tem crise, você fica sem bandeira. Eu te mostro dados que comprovam as crises. Olá, sou o Mário Fontes. Engenheiro agrônomo, e vim contar para vocês que o aquecimento global é uma farsa. Mude a minha ideia. Oi, Mari, tudo bom? Oi, Amanda. Tudo bom? Prazer, Olá. Fabiana. Oi, Fabiana. Júlio. Olá, Mário, boa tarde. Como é que vai? Tudo bem? Acredito que o aquecimento global, devido às atividades humanas, né, é uma farsa. Pois é. Tá. Cerca de 98% da comunidade científica acredita no aquecimento global. Os negacionistas, eles existem e eu encontrei um pela primeira vez. E como que você... Não vou negar, acho que eu achei fofinho o jeito que a menina falou ali. Foi um pouco mais calma do que a maneira que eu seria. Mas vamos lá. Bom, vamos ver o que vai acontecer aí. Você explica o aumento da temperatura global nos últimos 30 anos, a velocidade que tem aumentado? Eu acho que se existe aquecimento, se o planeta está esquentando ou está esfriando, certamente não é devido à atividade humana. Baseado em que ele faz essas afirmações? Isso que eu queria ver. Me baseia quais são as características que você tem do sistema para poder dizer que não é causado pela atividade humana. Na verdade, a mudança climática é mais complexa do que o aquecimento global. A mudança climática envolve outras questões além do puro aquecimento. Até porque né? não tá... Isso é um fato. Antigamente a gente usava o termo aquecimento global, mas hoje em dia se prefere utilizar mudança climática porque, apesar do efeito ser um aumento da temperatura média mundial, você tem situações onde alguns locais podem ter uma diminuição da temperatura. Então a média aumenta, a variância aumenta, então você tem eventos mais extremos e alguns lugares podem se tornar mais frios. Estava aquecendo, né? então tiveram que inventar um outro nome. Mas aí é que tá, todos os registros apontam que há um aquecimento. E por todas as... Então você viu que ele já não entendeu ali a questão da mudança do nome. A mudança do nome é simplesmente uma compreensão para poder facilitar uma determinada essa explicação do tema. As agências internacionais, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos quanto do Japão, mostram que existe uma curva de aquecimento muito anômala e muito rápida. Olha, dos últimos 200 anos. Tem uns gráficos que mostram a variação de... Esse gráfico que ele falou ali, que a gente vê o crescimento anômalo da temperatura. Vocês podem ver como é que está. gelo sobre os oceanos. Então, Calma aí, eu perdi aqui um pouquinho, deixa eu voltar um segundinho, porque eu perdi o que eu cortei ele sem querer, então eu não vi o que ele falou. mostram a variação de gelo sobre os oceanos. Então, no Oceano Ártico, né? O Oceano Ártico não tem nada no Polo Norte, existe gelo. E tem imagens também de gelo no entorno da Antártida. Mas a gente olha para esses dados de 79 para cá, por exemplo, e está havendo um resfriamento na Antártida e um aquecimento no Ártico. Muito pequeno. Se você soma os dois, você vê praticamente nenhuma
Nenhuma diferença. Então, de 79 para cá, que é um período bastante significativo, você não vê mudança nas temperaturas. Para você entender o aumento da temperatura global, você tem que olhar desde os períodos pré-industriais até agora. E aí você vai ver essa velocidade aumentando comparado aos períodos pré-industriais. De novo, o gráfico que eu falei da mudança da temperatura anômala, você vê o crescimento acelerando bastante. Pois é. Vamos pegar os últimos 200 anos e vamos lembrar, por exemplo, o período que vai de 1930, onde nos Estados Unidos continental, tem dados que estão disponíveis até hoje, eu vi recentemente até uma publicação sobre as temperaturas maiores, a década mais quente no continente americano foi 1930, né? De 1930 até 1975, houve um período em que as temperaturas do planeta se reduziram. As temperaturas se reduziram. Nos anos 70, que capas da revista Time e uma série de outras publicações estão disponíveis, aí você consulta na internet, falava-se sobre a iminência de uma nova era glacial. E o que se atribuía na época como a causa disso eram as mesmas atividades que hoje são causadas, que são, a elas são imputadas os problemas que afetam Um gato aqui. Né, o aquecimento global. Então, que, nós assim, saímos da iminência de uma era glacial para um período de aquecimento. É que dos anos 70 para cá tem bastante tempo, né? E a ciência evoluiu. Então a gente não pode se apegar ao que era dito nos anos 70 para contestar conhecimentos que são produzidos hoje em dia, né? Então, quando a gente emite poluentes para a atmosfera, existem vários tipos de efeitos que podem acontecer. Então, existe esse efeito, por exemplo, dos gases de estufa que refletem de volta a radiação infravermelha. Existem o particulado, as partículas sólidas e líquidas em suspensão na atmosfera, que não são gases, né, são partículas, elas podem ter um efeito de refletir a luz solar. Existem alguns cálculos que foram feitos no século XIX, que era um aumento da temperatura sobre o efeito pelos efeitos dos gases de estufa quando eles começaram a ver a industrialização. E já no século XIX, você já pelo conhecimento que tinha da física na época, o pessoal já conseguia calcular um crescimento. O nosso conhecimento aumentou muito dos efeitos físicos de lá para cá. Como é que funciona a reflexibilidade, como é que funcionam os efeitos realmente de gás de estufa. Então, quer dizer, mas isso é uma percepção que a gente já tinha sempre lá vai pedrada anos atrás. Durante esse período da década de 40 até a década de 70, realmente houve uma estabilização ou declínio das temperaturas globais por conta de muito aerossol, de muitas partículas que estavam sendo emitidas e que refletiam a luz solar. Então, assim, a mesma atividade humana, a emissão de poluentes, pode resultar em diversos desequilíbrios diferentes, porque as substâncias interagem com os componentes atmosféricos e com as variáveis ambientais de formas diferentes. Nós tivemos 3 períodos quentes, minuano, romano e medieval, e um período frio mais recente, que os climatologistas costumam chamar de a pequena idade do gelo. Nos últimos 2000 anos, que é um período em que a história está bastante bem documentada, nós já tivemos períodos mais quentes e mais frios do que nós temos hoje, e não são devido a... Olha a diferença que ele está falando. O que ele falou, nos últimos 2000 anos, a gente teve períodos. 2000 anos. Agora, pega qual que foi a taxa de variação que ocorreu. Nesses períodos de 2000 anos, você teve um período de 200 anos que a temperatura subiu um pouquinho. Você teve um período de 250 anos que a temperatura baixou um pouco. Esses fenômenos são lentos, eles demoram, eles se estendem por séculos. Enquanto você tem a mudança que está ocorrendo agora no planeta, é muito rápida. É muito mais rápida do que qualquer outra mudança que a gente viu antes. Então, essa é a diferença. Não existiu uma mudança tão rápida como a gente vê agora. As atividades humanas. Bom, nessa questão que você está comentando sobre fatores naturais e fatores antropogênicos, assim, de fato, a nossa história de observação, né, da ciência desses fenômenos, de uma observação feita assim com instrumentos, né, ela é curta, muito, né, curta. Digamos assim, do século XIX para cá, ou um pouquinho antes talvez. Mas existem muitos métodos que os cientistas usam de várias áreas diferentes, tanto da paleoclimatologia, da geologia, da dendrocronologia, de inferir, ou seja, de tentar adivinhar, né, de tentar descobrir
como foi o comportamento da atmosfera em períodos anteriores. Então não são medições, né? Mas... Eu discordo, são medições indiretas, mas são medições. Mas é o melhor que a ciência tem hoje para conseguir descobrir. O ponto é que, assim, a maior parte dos cientistas que estudam o clima hoje concorda que esses fatores naturais eles têm sido os principais motores das eras glaciais e das flutuações climáticas que vêm ocorrendo no planeta desde a sua formação, né? O que eles estão propondo agora é que, por conta do desequilíbrio causado pela emissão dos gases estufa, que sendo o CO2 talvez o principal deles, tenha ocorrido uma espécie de ruptura nesse equilíbrio. O aquecimento global ele é causado por, querendo ou não, poluição, CO2 na atmosfera, se eu não me engano. Ponto! Eu acredito que o planeta Terra ele vive algumas eras, assim como tem fases, anos que tem o aquecimento tem as fases mais quentes, assim como também tem as eras, as fases de gelo. Só que o ser humano, com o passar do tempo, com a questão da poluição, com o desgaste, com a produção do lixo, consumismo, isso aí com certeza acelera o processo do aquecimento global. Algo que é natural acontecer, mas só que nós, seres humanos, a gente consegue potencializar e acelerar esse processo. Na verdade, o fato de usar próprios recursos da natureza faz com que ele esquente. O corte de árvore legalmente, porque a árvore é um meio de resfriar o planeta, a queima de combustíveis fósseis. O aquecimento global está aí, né? Existe, e o que acontece quando é a poluição, né? Tipo, o oceano também, o mar cheio de plástico, bituca de cigarro jogada fora, camada de ozônio que tá tipo, fala que ela tá voltando, só que eu não acredito nisso, né? Porque cada vez mais tem mais carro e mais poluição. O que eu sei é que o gás carbono é o que está aquecendo, né? Eu acho que não tem muitas informações atualmente sobre isso. Eu acho muito importante ter informações sobre isso para a gente saber melhor. Os problemas hoje... Não tem muitas informações atualmente sobre isso. Eu acho Perdi aqui o que ele falou. Ter informações sobre isso para a gente saber melhor. Então, uma coisa que eu achei bem interessante aqui, vendo esse pessoal falar, foi a diferença que eu vi, pelo menos, nas pessoas que falaram nessa parte do quadro no react que eu fiz sobre Terra plana e para esse. Lá, eu acho que mais ou menos metade acreditava na Terra plana e metade entendia o porquê. Aqui, apesar de, assim, obviamente, tem erros conceituais ali, aqui, uma incompreensão do que causa, o que não causa, eu achei bastante interessante ter uma percepção legal do que os ouvintes têm sobre o aquecimento global. As pessoas, todos que apareceram ali, confirmam. Isso eu achei bem interessante ali. Agora, antes da gente voltar para a próxima parte, de novo, apesar de tudo, apesar do Mário, acho que é o nome dele, estar errado, isso, tipo, cientificamente ele está errado, acabou. O debate, se é um debate, né, mas essa conversa está num nível infinitamente superior ao da Terra plana, que eu reagi no mesmo quadro. E, pô, lá tinha a Terra em forma de banana e todas aquelas coisas malucas que o cara falou. Aqui, pelo menos, eles estão tendo uma conversa que eu não tô tendo tanta piada pra você, mas vamos ver o que a gente descobre mais aí. Os problemas hoje parece que se resumem, né, à questão da produção, da geração de dióxido de carbono. Então, as soluções são descarbonizar, economia sem carbono. São todas elas soluções que partem do pressuposto de que o dióxido de carbono é um poluente, né? Eu, como engenheiro agrônomo, tenho uma enorme resistência contra isso. Pois ele aparece naturalmente no ciclo natural de queimas e tudo. O grande problema é que o CO2 ele é um gás de efeito estufa. Ele causa... Ele absorve a temperatura, ele absorve a energia e reemite. Então isso faz com que aumente a temperatura, mas o problema dele é ali. O dióxido de carbono é o gás da vida.
A vida no nosso planeta depende do CO2, da fotossíntese, né? Que ele aparece no ciclo natural. As plantas geram CO2, os seres vivos geram CO2, diversos efeitos geram CO2 que é combinado com processos de recaptura dele, e isso gera um sistema que se mantém. A questão é que, a partir do momento que a gente aumentou a quantidade de efeitos ou de coisas artificiais que aumentam a combustão, indústrias e tal, isso quebrou esse equilíbrio e aumentou a quantidade de CO2. É diferente. Então, não tem nenhum sentido a gente querer resumir os problemas do mundo à geração de dióxido de carbono. O dióxido de carbono não é um poluente, não é um vilão. A vida do planeta depende do dióxido de carbono. Eu não sei de onde ele está tirando que as pessoas querem acabar com o dióxido de carbono. Ninguém falou isso. Ninguém nunca falou isso na história. Porque sabe que existe um ciclo biogeoquímico do carbono, né? Então, assim, as plantas morrem, existe a decomposição, os animais, e existe a emissão também por vulcões, por outros mecanismos, tem a absorção pelo oceano. Então, existe, assim, muito carbono circulando pelo planeta em escala geológica, certo? O que a gente emite enquanto ser humano é muito pouco em comparação ao total. Porém, é muito pouco, é mais ou menos 3% do total que circula pela natureza. 2, 3%. Por aí. Só que isso vai se acumulando. Só que ao longo do tempo isso foi se acumulando. Então, assim, tem muitos estudos que vêm sendo feitos propondo que essa acumulação de CO2 na atmosfera é que tem sido o principal motor dessa mudança climática que a gente tem observado. As cidades consomem 2 e pouco... Eu estou segurando aqui porque eu acho que eles vão fazer um argumento falando sobre CO2 depois, então eu estou segurando para falar. Se até o final ele não fizer, eu explico o que eu queria dizer sobre isso. Mas vamos lá, vamos continuar vendo aqui. 3% da superfície terrestre é 0,6% da superfície do planeta. Então, a atividade dos humanos nas cidades tem influência local, não tem dúvida. Mas no nível global... Não é apenas Eu juro que eu não entendi esse argumento aqui. Quer dizer que porque você tem um efeito que você tem num pequeno local, ele não pode atingir um efeito global? Vulcões têm efeito global, apesar de serem estabelecidos numa área muito pequena. Não tem problema nenhum. Depende da quantidade que você gera e que ele cair no sistema de fluxo. Eu realmente não entendi esse argumento. Um dado local, tipo, São Paulo está mais quente. E sim, São Paulo está 3 graus mais quente. A gente precisa olhar para o clima do mundo. Então não é só pontos isolados de algumas cidades, megacidades. Lembrando, ela está certa que a gente está falando aqui. O que a gente está falando de mudança climática é o aquecimento da temperatura média do mundo. Temperatura média do mundo quer dizer, você pega e conta quais são as temperaturas em todos os pontos do globo e tira a média. Ou se você está fresco, faz a integral por todos os pontos de temperatura no mundo, você vai chegar lá qual que é a média. Não significa que todos os pontos estão ficando mais quentes. Significa que na média vai estar se aumentando. Alguns pontos podem ficar mais frios. E na verdade a gente sabe disso. A variância, quer dizer, o quanto ele varia, aumenta muito mais. Então, quer dizer, ele vai... Se antes o ponto mais frio, vamos falar que a média é 15, sei lá, estou inventando o número aqui. E antes o ponto mais frio era, em média, 0. E o ponto mais quente era em média 25, vamos fazer isso. Agora o ponto mais frio pode ir para... Apesar da temperatura média ter aumentado de 15 para 18, pode ser que a temperatura média do ponto mais frio vai para menos 7, menos 8. E a do ponto mais alto vai para 30 e poucos. Pode acontecer isso, a temperatura média subiu e a variância, o quanto ele varia, qual que é esse range que ele varia, aumentou mais ainda. De grandes metrópoles. Não, é um mundo. E está na hora da gente olhar para a base científica. Não é achismo. Não é, eu estou sentindo um calorzinho hoje. Não, são dados. Então, mas esses dados, e você se referiu à base científica, é exatamente em função da ciência e de dados científicos que nós, os que vocês consideram como céticos, nós temos muitos argumentos para demonstrar que o que tem acontecido nos últimos 200 anos, não tem nada de extraordinário, nada de diferente com o que aconteceu já nos últimos 10 mil.
Quando você diz que não tem nada de diferente acontecendo agora, isso na verdade é questionado por vários papers e vários estudos que mostram que não é que o fato de estar mudando, o clima sempre mudou, isso a gente concorda. Porém, o que se observa agora é que é uma taxa ou uma velocidade das mudanças que está sendo muito mais rápida do que observada em outras eras. O que eu falei mais cedo, a velocidade de mudança aumentou muito de um ponto que não é comparável a nenhum ponto anterior. É isso que importa. A gente tem tido uma mudança muito, muito grande, muito rápida. Curto intervalo de tempo. De acordo com os registros que são feitos pelos geólogos, pelos paleoclimatólogos, pelos dendrocronólogos, etc. Jabaquara, que é um lado onde fica a estação meteorológica que até hoje funciona no aeroporto de Congonha, tinha um entorno que só tinha mato. Hoje é todo urbanizado. Então, quando você olha a série de temperaturas ou de dados climatológicos que são observados nessa estação meteorológica lá no aeroporto de Congonhas, é óbvio que tem uma influência no homem naquela estação. Mas a partir daí, chegar à conclusão de que nós somos capazes de influenciar... Que bom que eu falei da média, não da medida ali pontual. O planeta, o clima do planeta, puxa vida... Eu acho que é muita pretensão. Tem um processo cognitivo... Observa que ele fica... os argumentos dele para negar são sempre... é muita pretensão, é isso, aquilo. Me mostra. Senta, pega um paper e me demonstra que não dá. Isso é matemática. Você consegue fazer a modelagem e demonstrar que não dá. O blá 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 não me interessa. Demonstra que eu poderia acreditar. Heurístico, que é quando a gente, o ser humano, ele olha para o caminho mais fácil e não para o caminho correto. Então, claro, se eu falar, gente, vamos lá, mudar nossas atitudes agora, porque se a gente não mudar, a gente tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, e aí a Terra não vai existir mais. Grande parte da população vai falar, credo, não quero morrer, então não vou acreditar, eu quero o caminho mais fácil. Então, muitas vezes, é o que acaba acontecendo. A gente deixa de olhar para a base científica e a gente olha para o caminho mais fácil, porque o caminho mais fácil aquece nosso coração. O efeito estufa, ele... Eu teria que trazer o André para poder falar dessa parte aqui. Eu vou me abster desse comentário porque não é minha área, então. É natural. Os gases que estão aqui é natural. O problema é que a ação humana está fazendo com que você tenha mais emissões de gases de efeito estufa, que não é só o carbono. E essa aceleração dessas emissões, desses gases de efeito estufa, é o que causa a crise do clima. Mas, para além disso, não é só uma questão das emissões, mas a questão de como que a humanidade tem seguido o seu caminho até aqui. Eu acho que ele existe de verdade. Essas pessoas que falam que não existe é porque elas têm um muro assim na frente dos olhos delas. O fato de... Nossa, o som dessas entrevistas tá uma desgraça. Acharem que o planeta não está esquentando, para mim é questão de marketing, porque eles vão continuar vendendo o petróleo, vai continuar o aquecimento global e não vai ter que pensar nisso. Hoje, com a questão da tecnologia, das redes sociais, as pessoas elas têm lido cada vez menos, se apropriado cada vez menos de conhecimento, e aí as pessoas acabam confiando tanto que elas acreditam naquilo ali mesmo não tendo nenhum estudo, nenhum embasamento por trás. Acontece mesmo, é real, só que as pessoas não se tocam, tipo, ninguém tá se preparando para isso ainda, tá parado, tá vivendo o dia após cada dia, entendeu? É questão de poder, né? Eles estão camuflando. Porque se eles falarem que a Terra tá um caos, o ser humano em si enlouquece, né? Então eles camuflam também pelo dinheiro, porque querendo ou não é um gasto. E quem vai querer gastar? Eu acho que isso é para tirar o barato da cara da gente. Todo mundo sabe. Eles estão, entendeu? Falando isso. E deve ter gente estúpida que acredita neles, entendeu? É isso que mais me assusta. O mundo industrial não está se importando muito, né? Com as pessoas. E nem com a natureza, e nem com os animais, e nem com nada, né? Eles são nojentos. Porque tem como limpar a poluição antes de soltar. É para matar mesmo as pessoas. As ações são das mesmas pessoas, entendeu? Eles são os que mandam no mundo. Então é sujo, o grano deles é imundo. E nós temos que parar isso. Existe um paper que foi publicado em 2013 sobre um consenso científico de 97% dos cientistas que concordam que existe
alguma influência humana sobre o aquecimento global, dos maiores especialistas do mundo. Tá? Se 97% dos especialistas concordam de que a mudança climática ela tem uma componente humana e de que ela está ocorrendo, que ela pode levar a eventos extremos, a gente tem que pensar, será que isso já não é o suficiente para a gente agir? Ou a gente vai deixar esse risco correr solto para continuar exterminando populações, desequilibrando ecossistemas, etc., só para proteger determinados setores da indústria? Né? Porque a gente sabe que tudo tem um custo econômico. E tudo isso tem que ser calculado e tem que ser avaliado quando a gente pensa na questão de mitigação, de adaptação, de resiliência. Então, é muito complexo, porque envolve decisões políticas e econômicas também. Né? E por isso que esse debate eu achei ele tão acalorado, né? Mas o ponto é que assim, se eu... a pessoa nunca discutiu com terraplanista. Lá o negócio é acalorado porque a pessoa é doida, mas aqui tá divertido. Eu sou prefeito de uma cidade, por exemplo, e eu sei que, sei lá, um geólogo me avisa, olha, tem 30% de chance de ter um terremoto aqui nos próximos 2 dias. O que eu faço? Eu sei que 30%, exatamente, manda evacuar, porque eu não quero pôr a vida daquelas pessoas em risco. Sem dúvida. Então, se 97% dos especialistas concordam que tem uma chance enorme de você ter mais eventos extremos nos próximos 100 anos por causa de mudanças climáticas, a gente vai deixar essas populações evacuar vulneráveis. A população porque vai ter um terremoto nos 2 dias, foi a frase que você usou. É os 30%. Não, então, mas... Você vai assumir o risco? Não. Tem uma chance de 1 em 1 milhão ou de 1 em 10 mil de acontecer tal evento e você durante 100 anos não vai fazer nada? A questão, no final das contas, são os custos envolvidos nas opções em que a gente vai adotar. Trava o debate. Ou que trava ou que impulsiona o debate, né? Existem... Acho que eles cortaram no ponto que o Mário, ele ia... Porque ele está quase chegando no ponto de falar, viu, é uma questão econômica, a gente não deve fazer porque isso vai ter um efeito econômico que vai... Eu queria ver ele falando isso para poder para poder ser uma conversa aberta, mas eles tiraram o que ele falou ali. Vamos esperar se eles vão voltar para esse ponto aqui. Eu vou não falar agora sobre esse ponto que ele falou da questão do risco de acontecer alguma coisa, porque eu acho que eles vão comentar mais isso para frente de novo. E eu quero comentar mais sobre isso, então eu vou deixar um pouquinho para frente. Formas de energia que hoje são mais baratas, outras são mais caras. Como é que a gente modifica a matriz energética do mundo? Sendo que todo mundo quer energia, todo mundo mais do que quer precisa de energia. Nós podemos realmente estudar melhor o assunto e buscar formas. Eu acho que fundamental nisso é encontrar formas que sejam realmente mais baratas. Eu ia dar há pouco o exemplo para você da energia eólica no Nordeste. Hoje a energia eólica no Nordeste, ela é economicamente viável, ela é mais barata do que uma série de alternativas que nós temos. Então eu acho que tem que incentivar esse tipo de alternativa. E que bom que você acha que tem que incentivar as energias renováveis, mas a questão da crise climática, ela não é um tabu. Ela é algo comprovado cientificamente. Então, infelizmente, eu não posso concordar com você. No final das contas... Acho que eles fizeram um corte ali, gente, porque eu não entendi. Porque ele pegou e falou da energia eólica e ela falou, não posso concordar com você em quê? Eu acho que teve um corte bizarro ali no vídeo que tirou um pouco o sentido daquela frase. Parece que existe uma indústria por trás de criar realmente, como aliás já foi dito aqui, uma crise climática. Eu não vejo, sinceramente, essa crise. Bom, você não vê, mas as populações de Kiribati, Tuvalu e Ilhas Marshall, elas estão sentindo na pele, porque os então, níveis do lá, mar lá o que está e eles estão perdendo as casas deles. Mas lá o que então você não está sentindo, mas muitas pessoas estão sentindo. Se a gente não está sentindo, não é o ponto. O ponto é que a gente tem que olhar para as populações vulneráveis e pensar no gerenciamento de risco para as populações vulneráveis, que não são poucos, são milhões. A gente vai falar sobre gerenciamento de risco já. Milhões de pessoas. Então, mas no Pacífico, essas ilhas que são atóis, esses atóis, eles estão submergindo. É o nível do fundo do oceano que está declinando e lá, aparentemente, é o mar que está subindo. Tem hoje de novo, a questão aqui que ele não entende, sim, você tem essa questão das mudanças. Qual que é a velocidade que isso ocorre? As mudanças dos níveis dos atóis é lentíssima, são milímetros são menos que milímetros por ano, são milímetros por século. Isso demora milênios para ocorrer. Enquanto a gente está falando aqui de uma mudança que ocorreu do tempo de vida das pessoas. A gente percebeu uma mudança perceptível agora, com as pessoas que estão vivas agora. Essa é a diferença.
Um acordo de Paris, que é um acordo que você tem todos os países do mundo sendo signatários, que é para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e não só o carbono. E esse acordo ele está sendo levado a cabo pelo fato de que todos os governos de todos os países reconhecem o aquecimento global e a crise do clima. O que me preocupa são argumentos paralelos e que não são verdadeiros e que tornam a discussão vazia até, porque fica uma coisa que são dados que você está me falando que eu desconheço e eles não estão comprovados. De novo, dado em blog é lixo, não me importa. Se você quer um dado, publique numa revista revisada por pares que vai começar a conversa. Se você colocar no blog, num livro, num vídeo, num filme, tudo isso cientificamente é a mesma coisa, e me desculpem aqui, de você ter entregue um pedaço de papel higiênico sujo. Dados reais têm que ser publicados em artigos que são revisados por pares. Qualquer coisa além disso não me interessa cientificamente falando, não interessa para nenhum cientista sério. E aí tem essa dificuldade de posição. Essa história de que a ciência já está definida, que não tem mais o que discutir, que agora a gente precisa agir, eu acho que nós temos que discutir muito ainda. Tem muito a discutir. Não tem nada publica que está consolidado 100%. Algumas coisas estão, como por exemplo a taxa de aquecimento do planeta está sendo mais rápida do que em outros períodos. Isso já é um consenso. Mas eu tenho uma pergunta que eu acho super importante que eu queria fazer para você. Vamos lá. Você me falou por que você não acredita em mudanças climáticas, mas para que você não acredita em mudanças climáticas? Para quê? Não sei, eu sou engenheiro agrônomo, tenho a minha atividade, isso daqui para mim é um hobby, mas não tem porquê. Eu, como comentei, né, quer dizer, não consigo enxergar e não consigo aceitar que a emissão de dióxido de carbono e outros gases podem afetar o clima do planeta. Então, daí é conhecimento de física básica, né? De novo, aí é conhecimento de física básica. Você entender como o dióxido de carbono gera efeito estufa, isso é mecânica quântica básica ainda. Então, você entender isso é muito importante. E ele não está entendendo. O efeito é muito bem conhecido. E existem diversos experimentos que se pode se fazer. Um deles, um dos experimentos mais conhecidos, que já foi feito diversas vezes, você basicamente coloca um avião circulando acima e um outro circulando abaixo. E ambos estão medindo qual que é a emitância de radiação de luz que está chegando em cada um dos pontos. E você vê que quando você tem essa camada de gás carbônico no meio, basicamente o ar, que está lá na região poluída, nas nuvens e tal, isso, você tem mais energia sendo recebida em cima do que embaixo. Então, basicamente, aquela energia foi guardada no meio ali, naquela camada de gás. E você consegue calcular essa quantidade e você vê a queda. Isso você consegue fazer em laboratório também. Você vê e você faz esse experimento e você consegue medir qual que é a queda para uma determinada frequência. Você vê que sim, a energia está sendo absorvida pela camada de ar. E eu estudo esse assunto, coleciono artigos. Então, apesar da comunidade internacional, da comunidade de cientistas do mundo inteiro falarem que existe a mudança climática, como falam que a Terra é redonda e tudo mais, você mesmo assim não acredita que há um aumento de temperatura que está afetando. Será que isso tem a ver com quem deve ser responsabilizado por isso? Porque a questão é que quando a gente fala que o ser humano está aumentando a temperatura global, algumas pessoas, algumas empresas, elas precisam ser responsabilizadas por isso. E talvez essas pessoas que há mais de 300 anos estejam na mesma situação de poder não queiram se responsabilizar pelo que foi feito e pelo que está sendo feito. Então, tem uma coisa que me incomodou um pouco aqui, olhando a discussão como ela está sendo feita, que me incomodou um pouquinho, foi a composição do fórum. Na discussão que a gente fez, que eu reagi sobre a Terra plana, todos os participantes eram físicos ou astrônomos. Eles eram 4 pessoas e todos, na verdade 3 eram, um deles não era, mas você tinha um grupo de pessoas com conhecimento técnico sobre aquilo
que eram pesquisadores ou eram formados na área para poder falar. Isso melhorava o argumento da camada, vamos falar assim, que está tentando convencer ele. Quando você compara aqui, só o último cara que está falando que ele é climatólogo. Eu acharia que teria sido muito mais proveitoso trazer um climatólogo, outra pessoa em meteorologia, uma pessoa em física atmosférica, mais pessoas que sejam realmente técnicas do conhecimento técnico da área, não só ativistas, para que eles pudessem falar mais dos argumentos científicos do assunto. Porque quando você entra na discussão, eu, pelo menos, acho que essa discussão é muito melhor, uma discussão muito mais política do que científica. As pessoas acreditam por uma questão política. Mas a questão política é muito mais difícil, muito mais lenta de se discutir. Então, uma discussão científica sobre como funciona, por que causa, isso seria muito mais proveitoso. E eu acho que eles não pressionaram tanto ele ali, no ponto de vista, então, por que o gás carbônico não faz? Por quê? Explica isso, tal. Era o que eu teria feito se eu estivesse nessa situação. Eu volto de novo no para quê. No para quê não entender que as coisas precisam mudar. Para que não entender que existe pessoas que estão sendo atingidas mais fortemente por isso e outras que precisam ser responsabilizadas, como grandes empresas, como alguns governos. E tem uma resposta para isso. O para quê disso é que algumas pessoas não querem mudar. Eu queria entender a tua visão sobre o modelo de consumo, o modelo de produção atual, que a gente usa bastante os gases petróleo, carvão, gás natural para gerar energia, para que a gente possa manter o nosso padrão de consumo atual. Na sua opinião, mesmo a gente causando um impacto super forte para as comunidades periféricas, para os povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, na sua opinião, uma pergunta polêmica, esse é um modelo sustentável para o nosso mundo? Um modelo excludente? Um modelo que coloca umas pessoas com um domínio sobre um determinado grupo social? Você falou que aqui em São Paulo você é da periferia. De que região da cidade? Da Zona Sul? Zona Norte, Cachoeirinha, aí, galera. Porque eu vou falar um pouco sobre a Zona Sul de São Paulo, né? Nós temos um reservatório que é o sistema Guarapiranga. Nós não estamos conseguindo cuidar do entorno da represa. Hoje, entre as represas, a Billings e a Guarapiranga, tem mais de 1 milhão de pessoas que moram. A maioria são ocupações irregulares e nós estamos contaminando a água que a gente bebe. O que nós estamos vendo no noticiário hoje no Rio de Janeiro, a situação lá dramática, né, em que praticamente o único reservatório de água, que é o Rio Guandu, né, está todo contaminado com esgotos e eles estão entregando água que não é água. Mas, se você for olhar no Guarapiranga, essa não é a questão, não. No reservatório do Guarapiranga, você vê que as médias não é que é água pura ou água suja. As médias do reservatório vêm caindo ano a ano. Eu nasci na Zona Sul de São Paulo. Eu nasci... saindo da rua da minha casa, eu via Guarapiranga. Assim, todo dia eu via Guarapiranga. E é absurda a diferença de água que você via de quando eu era criança para agora. Assim, obviamente que é um ponto, é uma evidência anedótica, não um ponto científico, mas a Guarapiranga, isso eu posso dizer porque eu via ela todos os dias da minha vida, ela sim diminuiu o nível por cada ponto. Não era por sujeira na água, não, era realmente a diminuição do nível. Porque a água deveria ser incolor, inodora, insípida, né? Definição de primeira série, né? Mas a água destilada é assim, mas tudo bem. Mesmo incolor, como eu falei, definição de primeira série. Nós aqui em São Paulo estamos tendendo para isso. Se a gente não cuidar desse entorno da cidade, se não preservar os nossos mananciais, deixo aqui até, Amanda, uma sugestão, né, que vocês discutam mais esse assunto dentro do seu grupo. Cara, eu sou uma menina preta da periferia. Pobreza é nosso tema número 1. Eu me disponho, inclusive, a frequentar as suas reuniões e a conversar. Vamos pra minha quebrada, bora. Vamos lá. Mas não pode ter frescura, não. Primeiro de tudo, diminuição de combustível fóssil. É o primeiro de tudo. Existem outros meios de gerar energia. Na verdade, você precisa de mais pensamentos positivos, mais pensamentos que não parar de usar recursos naturais. Começa na gente essa mudança.
Seria muito bom, tipo, não soltar tanta poluição. Tem vários jeitos de você reciclagem, porque, querendo ou não, no aquecimento global, tipo, atinge muita coisa, né? Tipo, não só em si a atmosfera. A gente pode evitar sujar, né? O nosso lugar, onde a gente mora, que é o nosso estado. Acho que a gente deve valorizar isso aqui porque não vai ter outra, entendeu? Tipo, é a nossa vida em jogo, querendo ou não. E comecem a investir mais no transporte elétrico, né? A energia solar, que pouco é investido, né? Eles começam a investir no que é o correto, energia limpa. E a indústria limpar o gás carbono antes de soltar na natureza. A Europa e os Estados Unidos. Uma das coisas que eu acho engraçado, quando falam de energia limpa, daí eu, como físico, até chego e falo, então a gente também precisa continuar estudando energia nuclear. Muita gente fica revoltada. A gente vai bater um papo ainda. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre energia nuclear. Dá uma olhada lá, mas a gente vai bater mais um papo sobre isso ainda no futuro. Os Estados Unidos, como já estão super industrializados, botam o aquecimento global como desculpa para barrar nosso crescimento. Bem, o argumento do Lucas, ele tem um fundo político conservador, que é bastante triste. Ele tenta falar sobre desigualdade, misturar desigualdade global com questões que precisam ser revertidas no mundo, como, por exemplo, você entender que o ser humano, agindo da maneira que está agindo, desmatando, fazendo uso de combustíveis fósseis, sem limite algum, não esteja causando um mal. O aquecimento global é um fenômeno natural, nós estamos acelerando muito o processo. A crise climática, como se cria ou como se vende, faz prognósticos a longo prazo que a gente não consegue acertar a previsão do tempo para depois de amanhã. Não, a previsão de tempo e a previsão de... Previsão de tempo e previsão de clima são coisas bastante diferentes. São técnicas completamente diferentes. E é o que o cara estava falando aqui. Uma delas é muito afetada pelos efeitos caóticos, a outra não. Ela é afetada, obviamente, mas muito menos. São situações completamente diferentes. De clima são coisas completamente diferentes, são técnicas diferentes. Falei igualzinho. O tempo que a gente observa hoje, né? Tá nublado, tá quente. O clima é a sucessão dos tipos de tempo ao longo de 30 a 40 anos. Então, a gente não pode usar o argumento de que a previsão do tempo é falha para desclassificar a previsão climática, porque são duas coisas completamente diferentes. E esse aquecimento que a gente vive agora, com base em todo o corpo de evidência, ele não é natural. Ele tem influência por causa do acúmulo de CO2 que a gente emite ao longo que a gente vem emitindo desde o início da Revolução Industrial até agora, que está provocando esse desequilíbrio no sistema. Saiu um paper recentemente, eu não lembro, tem uma anotação aqui, depois eu posso até te passar, que eles fizeram um estudo assim sobre todo o corpo de conhecimento que existe, sobre as variáveis da variabilidade do clima, porque o clima possui uma variabilidade de curto, médio e longo prazo, sobre as emissões vulcânicas, com as emissões de aerossóis eles podem impedir, e com os fatores astronômicos também. Eles fizeram, e com a questão dos oceanos, com a oscilação decadal do Pacífico e tudo. Isso. Então eles fizeram um estudo levando em conta todos esses fatores e os fatores também devido aos gases de estufa, isolando os fatores. E eles chegaram numa conclusão de que os gases de efeito estufa correspondem a 0,8 graus do aquecimento, enquanto que os fatores de variabilidade natural chegam a 0,1, 1,1 ou 0,2. Isso está no relatório do IPCC de 2014. Então aí, é um cálculo feito. Desacredita? Pega o modelo, abre o Python, escreve seu código e mostra que ele está errado. Mostra que as equações estão erradas. O paper está lá, as equações estão lá, é só simular. Mas está lá, eu não acredito. É o ponto de vista do cara que quer fazer uma opção pseudocientífica. O IPCC tem você vai questionar o IPCC. Então, né? Mas da mesma forma como você usa o argumento tendencioso para o IPCC, eu posso usar o argumento tendencioso para qualquer outra fonte que você falar. Porque aí a gente cai num debate político e não científico. Atrás do filme A Grande Farsa do Aquecimento Global também existe. Ele pegou e falou, esse debate tinha que ser científico, não político. Porque o debate científico você consegue discutir. Me fala o seu modelo, quais são as suas opções, quais são as hipóteses que você está fazendo aqui. Isso, então, e quando você vai para o político, não faz nada disso. Interesses e tendências da indústria do petróleo e etc. Então, assim, se a gente for usar esse argumento de ser tendencioso, a gente anula os argumentos de ambos os lados, porque existem evidências de ambos os lados. Então, a gente tem que olhar para a ciência. Nós não precisamos de problemas que estão, sabe, o aquecimento global é uma coisa difusa,
né? A elevação da temperatura do planeta, esse negócio está muito longe do nosso dia a dia. Nós precisamos cuidar do entorno nosso, do que afeta a potabilidade da nossa água, como você falou há pouco. Nós não temos saneamento, mais da metade do país não tem saneamento. Esses são os problemas que nos afligem. Quando a gente pensa em aquecimento global, tem uma frase famosa que a gente que frequenta essas negociações climáticas, a gente sempre usa, que é pensar globalmente e agir localmente. O senhor falou que... Desculpa, você falou que o Brasil super protege o meio ambiente, protege 2/3, mas o Brasil também é um país que mais mata ambientalista do mundo. Grande das áreas que o Brasil cuida é por causa das UCs. UCs são unidades de conservação, que é onde a população indígena mora. Só que tem um ministro, um presidente que querem tirar essas áreas. Então a gente precisa dar uma olhada, a gente não pode apenas ter um único fator e olhar para esse fator. Mas quando a gente analisa o aquecimento global, a gente está analisando todo um contexto, tanto histórico quanto estrutural, que seria muito limitante, seria muito ingênuo olhar para apenas um fator único, singular. Na minha opinião, está na hora da gente parar de conversar se aquecimento global existe, aquecimento global não existe. Porque não tem mais tempo para isso. Enquanto a gente está nesse debate, será que existe, será que não existe? Os países europeus e a China estão se articulando para propor soluções inovadoras. E o Brasil está tipo, super esquecido. Então a gente está reproduzindo um sistema colonial que vigorou e ainda reverbera na sociedade brasileira durante anos. E a gente acaba se excluindo desse espaço, enquanto a gente poderia ser tipo um super protagonista, porque, cara, a gente tem a Amazônia, a gente tem vários recursos naturais que poderiam nos colocar como solucionadores desse problema. Acho que a gente pode encerrar, porque no fim tem uma convergência importante aqui, de que muito dessas questões estão ligadas ao custo das soluções propostas. Sim, né? E aí a gente tem de um lado o custo econômico e do outro lado um custo de vidas. Um risco de vidas ou de ecossistemas. Será que o desenvolvimento é prioridade? Ou será que a conservação do planeta e da vida não é prioridade? Eu acho que ambas então, acho que a gente são, tem que debater isso. Acho que esse é o debate mais importante, na verdade. Fica aqui o meu compromisso, Amanda, da gente voltar a se encontrar na sua quebrada, como você disse, e a gente voltar a se aprofundar nesse assunto, tá bom? Tá bom, agradeço por esse espaço, porque acredito muito que a inovação, ela vem da diversidade, e a diversidade é quando a gente abre mão do nosso ego, abre mão dos nossos preconceitos e aceita conversar com o diferente. Obrigado, valeu. Obrigado. Beleza, terminamos aqui. Então, antes de eu passar para comentários, eu acho que tem umas coisas interessantes a se falar aqui. Em primeiro lugar, ele não deu aqui um argumento. Eu estava esperando, até não falei na hora, mas existe um argumento sobre o porquê que os negacionistas do aquecimento global usam para o gás carbônico não ser um gás de efeito estufa, que é completamente errado. Eu já gravei um vídeo aqui sobre isso, vejam esse vídeo aqui. Mas eu achei que ele ia falar e ele não falou, que para mim foi uma ótima surpresa. Eu deixei de falar um momento lá, e eu queria voltar aqui agora, que é poder falar um pouco o que a menina ali, a Amanda, falou no final. E eu concordo plenamente com ela. Nenhum modelo que a gente... Obviamente, todo modelo é um modelo probabilístico. A gente tem uma determinada chance de algo ocorrer. E o que a gente sabe hoje em dia, todas as indicações mostram que você tem uma alta probabilidade que vai ocorrer uma mudança climática. Não significa que vai acontecer com certeza? Não, mas é a nossa melhor previsão, que provavelmente vai ocorrer. Que está ocorrendo, na verdade. Nesse sentido, a gente tem que pensar em prevenção de risco. Se, basicamente, você está falando que eu tenho uma probabilidade X disso ocorrer e os efeitos esperados são tais... comparando qual que é a probabilidade, quais são os efeitos esperados, eu consigo mais ou menos chegar a uma noção de qual que é o efeito que eu esperaria e quão danoso isso poderia ser. O problema é que aqui os efeitos esperados, se ocorrer a mudança do climática e a gente não fizer nada, eles são enormes, eles são absurdos, eles são realmente destruidores da maneira que a gente vê a sociedade hoje em dia. Se você vai ter mudanças em correntes marítimas, as correntes marítimas mudam, como, por exemplo, a Europa recebe calor, o que muda as regiões da Europa que podem ser habitáveis ou não, o que mudam as regiões do planeta que podem ser habitáveis ou não, onde vai ter florestas, onde pode se plantar. Todas essas coisas são alteradas pelas mudanças globais.
Então, quando você chega nesse ponto, você tem que realmente olhar e falar, a probabilidade é tanto, 30%, 40%, 50%, e os efeitos são esses. Nesse sentido, é a tomada que a decisão tem que ser feita. Então, na verdade, dado esse risco, não importa se você acredita ou não. Se você acha que aquele efeito pode ocorrer ou não. A probabilidade que a gente tem, todos os dados que a gente tem, indicam que a probabilidade de ocorrer é tão alta que nós precisamos sim tomar alguma proteção para isso. É uma proteção de risco. Proteção de risco não significa que vai acontecer. Você está se protegendo do pior efeito. Então é isso que a gente tem que pensar. Então, no geral, como eu falei, eu achei a qualidade do debate, a qualidade do debatedor, em fato, do Mário ali, bem melhor do que eu reagi sobre o efeito, sobre aquele que eu reagi sobre o Terra Plana. Muito mais alto. Eu, no entanto, preferia que eles tivessem trazido mais caras como o climatólogo, esse último que falou. Porque a discussão política ela é muito fácil de se fugir. Quando você vai para dados, quando você vai para modelagem, como funciona o aquecimento global, como funciona a absorção de energia por um gás, isso é uma coisa que é técnica, e a gente pode trabalhar a partir dali. Então eu preferia muito mais que eles estivessem indo por essa direção do que uma discussão muito mais política. Mas, no geral, comparado com outros caras que eu vi discutindo aquecimento global, ele foi muito mais sensato do que muitos outros e muitas pessoas famosas até. Então, nesse sentido, valeu a pena. Espero que vocês tenham aí gostado. Se vocês gostaram dessa discussão, se inscreve aqui no canal. Faz tempo que eu não fazia um react, agora fazendo um aqui. Eu falei lá no início, acabei de liberar a função membro do canal, então se torne membro aqui do canal para poder ajudar o fisiculturista a crescer muito mais vídeos chegando logo logo. Fiquem aqui ligados, passem para os amigos, vocês já sabem tudo isso. Então ficamos por aqui, aquele abraço e falou!